Olá, internautas da TV Tribuna. Recebemos hoje aqui no estúdio Marcos Guerra e o Leander Moura. Eles são quadrinistas e roteiristas de quadrinho que lançam no próximo sábado, dia 18, a primeira novela gráfica do Estado, O Evangelho Segundo o Sangue. Sejam bem-vindos. Queria saber de vocês, primeiro, qual é a definição de uma novela gráfica? Como diferenciar uma novela gráfica de um quadrinho, enfim, um gibi normal? Os quadrinhos e os gibis, eles se propõem uma periodicidade em que seus capítulos acabam chegando aos leitores fatiadamente, né? Parte a parte, como em longas aventuras que raras vezes chegam ao fim. A graphic novel, ou novela gráfica, ela é uma história acabada com uma só história, em que a gente alcança desenvolvimento e fim numa edição em formato de livro. Então aí a gente tem a novela gráfica. E onde que é ambientado o Evangelho? Bem, a nossa história é ambientada em Natal do século XIX. Ela tem início em 1810 e partindo de uma pesquisa tanto de cunho teórico, principalmente no que diz respeito à ambientação da história, o clima. Nós queremos uma atmosfera específica para contar o quadrinho, então recorremos a material teórico, de cunho teórico, nesse sentido, que foi a matéria de pesquisa, principalmente o mestrado da irmã do roteirista Marcos Guerra, que foi sobre Natal do século XIX. Então, esse foi, acho que o ponto principal de onde a história em si, ela deu ar da graça. Daí nós visitamos, assim, de certa forma, criamos uma locação para a obra. Então, visitamos Fortes Reis Magos, o Instituto Histórico Geográfico do RN, enfim, realmente criamos um ambiente para uma história de cunho, seja ficção, assim, tem um pouco de ficção, mas também tem um pouco de realidade. Então é uma mistura aí bacana. E Marcos, você que fez o roteiro, você já vem trabalhando nisso há 4 anos, né? Pelo que a gente já conversou anteriormente. Esse roteiro, qual o enredo principal? Conta um pouquinho dessa história para quem vai conhecer o trabalho de vocês. Certíssimo. O personagem principal, Hugo Ribeiro, é um fazendeiro bem abastado da cidade natal da época, e ele é lançado a um terrível mistério associado a... O personagem principal, Hugo Ribeiro, é um fazendeiro bem abastado da cidade natal da época, e ele é lançado a um terrível mistério associado à confissão definitiva da esposa. Na época, era impensável uma pessoa partir, falecer, sem uma grande confissão documentada por um padre. No entanto, ela se recusa a fazer essa confissão sagrada e confessa ao marido, poucos minutos antes de partir, que o teria traído com o próprio diabo. Ele, desesperado, sai em busca de qual parte disso é ilusão e qual parte disso é verdade, entrando em contato com fantasmas, mistérios e até mesmo espíritos indígenas, a fim de descobrir se ele pode ou não salvar a alma da esposa. Então, aí que entra a ficção e, ao mesmo tempo, a realidade, justamente pela ambientação, pelo cunho histórico, a pesquisa toda histórica, né, que vocês fizeram. E, Leander, você que fez os traços, né, você é responsável pelos quadrinhos, você buscou, assim, pelo que é preto e branco, não é? Você buscou alguma referência? No que diz respeito ao material de imagem em si, alguns artistas em comum que nós temos, de certa forma, uma influência. Aí teríamos grandes mestres como John Buscema, Frank Frazetta, Caravaggio, ou ilustradores como o Gustave Durra, que ilustrou o Paraíso Perdido, de John Milton. Inclusive tem uma página dedicada a Gustave Durra. Sim, sim. E outros quadrinistas assim, de renome internacional também e nacional. Você vai ter material, por exemplo, do Júlio Shimamoto, do Flávio Collin, e todos os mestres dos clássicos de horror da revista Creep, né? Dos anos 50, 60. Eu sou um fã do gênero horror, de modo geral. Guerra também tem um pouco disso. Então, todo esse material, esse repertório visual, ele de certa forma serviu para criar um traço específico. Já que a gente queria um quadrinho de horror, então, geralmente, o quadrinho de horror, o cinema, ele tem uma característica que é o forte contraste tonal. É uma coisa também que vem de lá do expressionismo alemão.
você falou de horror, é uma história de terror, de horror, né? Então tem até uma censura de 16 anos. E você estava falando sobre a cena. Qual é a cena que você é forte das línguas? Conta um pouquinho dessa cena. Trata-se do seguinte: a história em si tem uma constante tensão no sentido da busca da verdade. O personagem está absolutamente ferido pelo que ouviu da companheira e nessa procura dele preencher essa lacuna nessa relação, nesse fim infeliz desse casamento, as suas culpas como marido, como ser humano e como potiguar vão se refletindo ao que ele vai enfrentando ao longo da história. Nós temos espíritos portugueses condenados a vagar pelo Forte dos Reis Magos, forçados a devorar línguas dos índios que os amaldiçoaram pelo genocídio ocorrido. E ele vê que aquilo faz parte da história dele, como potiguar, como filho daqueles índios, daqueles portugueses, e em seguida conseguir dialogar com eles em busca dele mesmo conseguir fazer parte de uma ordem de protetores de tudo aquilo que foi pecado na cidade e que pode virar milagre, né? Porque aqueles portugueses tinham um ideal e esse ideal foi subvertido pela ambição deles. Então é uma busca de um personagem não só da purificação espiritual, como a purificação histórica dele como indivíduo, construindo uma hipótese dele poder ser senhor de sua própria história. Foi uma pretensão nossa de alcançar aquilo que seria uma identidade do personagem de quadrinho, do herói de quadrinho, com certas influências do romantismo, sem dúvida, né? Mas sem cairmos em alguma pieguice. Então existem crimes, existe o pecado e ele está na busca de conseguir negá-los pela sua individualidade. Então esses crimes são discutidos em cenas, sem dúvida nenhuma, tensas, escuras, como ele citou. E como é que vocês viabilizaram o lançamento? Está saindo com quantas edições agora? Tiragem limitada de apenas 300 cópias. Foi um investimento totalmente independente. Verdade. Tanto eu como o Marcos Guerra e o Renato Medeiros, que é nosso editor executivo, nós fizemos um milagre para arranjar a verba e simplesmente conseguir, vamos tirar do nosso bolso, vamos lançar esse material, porque, assim, de certa forma, é um quadrinho que, como a gente começou com esse material online, em 2009, se não me engano, no site da Revista 14, foi mesmo, da Ação de Quadrinhos. Então, quando a gente começou a criar a história e publicar até para download gratuito, ele começou a ter uma certa aceitação, tanto aqui em Natal, no estado, mais dos estados do país. Os 6 primeiros capítulos dos 13 que estão nessa novela gráfica, eles já foram editados anteriormente em 2 volumes. Então agora eles conseguiram, além de reeditar os 6 capítulos nesse formato mais luxuoso, ainda tem mais de 100 páginas inéditas. 124, se não me engano. 124 páginas inéditas. 184. Ao total. Exato. Isso. Maravilha. Então o convite está feito. Sábado, dia 18, na Livraria Nobel da Salgado Filho, às 18 horas, lançamento da novela gráfica O Evangelho Segundo o Sangue, de Marcos Guerra e Leander Moura, 184 páginas por R$40. Vale a pena conferir e prestigiar o quadrinho Potiguar, que está ganhando repercussão internacional.